Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Terror. Ajude-nos a alcançar nossos primeiros 1000 inscritos. Se inscrevam e não esqueça seu like. Vamos a mais histórias. Quando eu tinha 20 e poucos anos, trabalhei em um bar esportivo. Tínhamos um almoço especial incrível e atraía os mesmos clientes regularmente. Meu primeiro encontro com um homem mais velho, que se apresentou como Michael, não foi muito estranho, mas digno de nota, já que antes de lhe pagar, ele tentou me apresentar ao seu filho, que ele mencionou que era um advogado. Eu era jovem e tinha um namorado na época, e apenas ignorei isso. Pensei que nunca mais veria o cara novamente. Avançando muitos meses, Michael agora é um frequentador que vem quase todo dia, vindo em quase todos os meus 4 ou 5 turnos de almoço por semana. Se eu não estivesse trabalhando e ele entrasse e pedisse minha sessão, ele se viraria e ia embora. Estranho, mas não pensei muito nisso. Ao longo dos muitos meses e numerosos almoços que ele passou correndo na minha sessão, ele fazia uma tonelada de perguntas. Eu provavelmente compartilhei muitas informações, olhando para trás, mas isso era bastante normal, já que eu tinha uma tonelada de frequentadores, e muitas vezes passava tempo conversando com eles. Michael parecia inofensivo bastante, mas havia momentos em que suas perguntas investigavam longe demais. Ele queria saber sobre o meu namorado, a vida doméstica, coisas assim. Eu geralmente contornava essas perguntas fingindo que tinha algo para cuidar. Não começou a ficar realmente estranho até que a temporada de férias seguinte surgiu e ele começou a me trazer presentes toda vez que entrava. Alguns desses presentes eram especialmente caros. Eu sempre os recusei, pois eles me deixavam muito desconfortável. Em um exemplo, ele me trouxe uma bolsa Prada, isso foi por volta do ano de 2000. Eu ri e disse: "Oh, meu Deus, eu não aguento isso. Minha mãe me mataria se eu trouxesse isso para casa." Não sei por que eu disse isso, eu não acho que minha mãe nem sabia o que Prada era, mas é tudo que eu poderia pensar em dizer. Mas ele então seguiu: "Bem, então, eu só vou ter que matar sua mãe." Eu ri nervosamente, deixei a bolsa sobre a mesa e tentei evitá-lo o máximo possível até que ele saiu. Não sabia muito bem o que pensar de toda a conversa, mas isso me deixou muito desconfortável. As férias iam e vinham, Michael continuava a frequentar o restaurante. Desde a temporada de presentes, eu realmente reduzi minha conversa com ele e me mantive longe de sua mesa o máximo que pude cada vez que ele visitava. Haviam muitas coisas pequenas, mas significativas, que surgiram nessas visitas, que, para ser honesta, não me lembro completamente, já que se passaram muitos anos, mas coisas como, em um caso, ele me escreveu uma carta de 4 páginas sobre como ele desejava que eu fosse sua filha, em outro, veio até mim com lágrimas nos olhos para perguntar se eu poderia vir à sua cirurgia no joelho. Uma vez ele mencionou ter uma esposa, e esta foi a primeira vez que eu ouvi falar dela. Fiquei animada, porque isso significava que ele não era tão estranho quanto eu estava acreditando, e disse: "Eu realmente adoraria conhecer sua esposa." No dia seguinte, ele traz sua esposa e ela está enfeitada com diamantes, como em suas orelhas, pulsos, numerosos colares, anéis, e usando o que parece ser maquiagem de pau. Era como se uma menina estivesse brincando de maquiagem e de se vestir. E lembre-se, este era um bar de esportes e ela estava vestida como se estivesse prestes a ir a um evento chique. Quando eles estavam saindo, ela me puxa para o lado, em sua pluma de muito perfume, e sussurra no meu ouvido: "Michael te considera muito." Foi tão bizarro e pareceu suspeito. Muitas outras coisas estranhas aconteceram a ponto de meu namorado na época pensar que meu gerente proprietário do restaurante deveria recusar o serviço, ou no mínimo, eu deveria evitar servi-lo. Eu adiei até uma tarde, quando ele entrou e começou a conversar. Uau! Aquele foi um grande acidente. Imediatamente fiquei entorpecida.
Houve uma colisão em frente à minha casa naquela manhã. Eu não morava nem perto do restaurante e sabia que, se era disso que ele estava falando, isso significava que ele havia me seguido em algum momento. Ele sabia onde eu morava. Quando perguntei a que acidente ele estava se referindo, ele confirmou que era o próximo à minha casa. Esse foi o último almoço que lhe servi. Mas não foi o último dos meus encontros com Michael. Nos meses seguintes, ele aparecia em lugares aleatórios ao mesmo tempo que eu. Ele até foi ao trabalho da minha mãe para lhe dizer que filha espetacular ela tinha e sabia de seu amor pela pintura, algo que eu havia compartilhado em nossas muitas conversas. Ele queria que ela trouxesse um pouco de seu trabalho para ele e sua esposa comprarem. Ela, claro, disse que não. Durante esse tempo, ele ainda entrava no restaurante, embora muito consciente de que eu me recusava a esperar em sua mesa, mas agia como se nada tivesse mudado. Meu namorado ficou irado que meu gerente o deixava entrar no restaurante. Meu namorado me pediu para fazer um boletim de ocorrência depois de receber cartas de amor aleatórias dele pelo correio. Quando finalmente entrei em contato com a polícia, uma jovem mulher de 30 anos veio à minha casa para fazer o relatório. Eu contei tudo a ela e ela olhou para mim e disse: "Você sabe, eu também tinha admiradores quando tinha a sua idade." Ela se recusou a fazer um relatório dizendo que não havia realmente nada a fazer. Assumi que ela estava certa e deixei isso em paz. Mais coisas aconteceram. Ele começou a ficar obcecado e causou um tumulto algumas vezes quando eu não o atendia. Finalmente, meu gerente disse a ele que ele não era mais bem-vindo no restaurante. O tempo passou e eu não tinha visto Michael em lugar nenhum. Talvez 6 meses se passam e um final de tarde, vejo a policial que me entrevistou entrar em nosso restaurante. Logo meu gerente vem e diz que ela está pedindo por mim. Acontece que ela quer que eu apresente meu relato, afinal. Acontece que Michael não é Michael, seu nome é Robert. Robert acaba de ser preso por perseguir outra jovem em nossa área, uma garçonete em um restaurante vizinho. Ele chegou ao ponto de segui-la, fotografá-la e lançar as imagens para a internet. Aprendi que Robert não tem um filho, ele não tem uma esposa. Robert tem uma longa linha de crimes e investigações contra ele e, aparentemente, uma afinidade com jovens garçonetes. Há alguns anos atrás, eu me reconectei com um velho conhecido nas mídias sociais. Começou devagar, ele dava like em coisas que eu postava de vez em quando, o que se transformou em ele dar like em quase tudo ao longo de alguns meses. Eu tomei como uma deixa que ele gostava de mim, mas era muito tímido para fazer algo mais direto. Foi fofo, mas não é algo que eu prestei muita atenção. Ele geralmente postava letras enigmáticas, e não tínhamos muito em comum. Na mesma época, comecei a ter aquela sensação clichê de que estava sendo observada. Para referência, na época eu morava em uma casa na floresta. Seria muito fácil se esconder nos arbustos. Nosso cortador de grama não era dos melhores, mas funcionava. Você poderia ajustar a altura da grama e, de alguma forma, esse mecanismo quebrou enquanto meu irmão estava cortando a grama, então acabamos com algumas manchas estranhas de grama careca. Não é grande coisa. Mais tarde naquela noite, porém, vi um post daquele velho conhecido sobre padrões na grama. Parecia uma letra de música, mas eu não conseguia encontrar uma música que combinasse com ela. Eu não pensei em nada sobre isso até que eu estava do lado de fora no dia seguinte e percebi que nosso gramado tinha alguns padrões estranhos depois do cortador de grama falhar. Eu, sendo uma grande e velha esquisita paranoica, fiquei um pouco assustada. Eu tentei me acalmar, provavelmente não era nada, certo? Além disso, o que eu poderia fazer? Não provava nada. Algumas noites depois, tive a mesma sensação assustadora,
Então saí em nossa varanda. É grande, não há uma maneira fácil de esgueirar-se, então eu me sentia segura. Esperei, ouvindo qualquer coisa. E então eu meio que comecei a gritar. Como se ele estivesse lá. Eu disse que achava que ele era realmente assustador. Eu falei sobre todas as coisas terríveis que eu faria com ele se ele cometesse o erro de se aproximar de mim. E então eu voltei para dentro. Vi uma movimentação leve na linha de árvores próxima à casa, mas nada factível. Eu sei, parece estúpido. Mas então ele deixou de me seguir de todas as mídias sociais, parou de curtir tudo que eu postava e me deixou em paz. E quando eu fui para o perfil dele, ele apagou aquela letra da música sobre os padrões na grama. Talvez tenha sido tudo completamente coincidência. É nisso que eu gostaria de acreditar. Talvez ele finalmente tenha enjoado das minhas divagações e isso coincidiu com o meu discurso. Ou, talvez, ele estivesse lá fora, na floresta, observando e ouvindo. Quando eu tinha 16 anos, tenho 27 agora, namorei brevemente um cara chamado Tyler pelo que talvez tenha sido quase 5 meses, e nos separamos quando o trabalho da minha mãe nos afastou em 3 estados de distância. Éramos jovens e eu não queria manter um relacionamento de longa distância enquanto tentava me adaptar a me mudar do que tinha sido minha casa de 10 anos e começar em uma nova escola. Ficamos amigos casuais até que um amigo em comum me disse que ele havia começado a espalhar rumores grosseiros de que ele havia tirado minha virgindade antes de eu me mudar, e depois que liguei para confrontá-lo sobre isso e ele admitiu, eu disse a ele que nunca mais queria nada com ele novamente e o bloqueei no Facebook e do meu telefone. Eu nem sequer o poupei de um segundo pensamento até 3 anos depois. Eu tinha acabado de me mudar para o meu primeiro apartamento com meu namorado de 2 anos e 2 de nossos amigos. Eu tinha um trabalho que eu amava, um ótimo relacionamento com nossos colegas de quarto, e era um arranjo ideal para todos nós. Uma noite, abri minha conta do Yahoo pela primeira vez em pouco mais de um ano a partir do meu desktop, em vez do aplicativo do meu telefone, e imediatamente recebi uma mensagem instantânea do Tyler. Eu tinha esquecido que, quando eu usava a versão desktop com frequência, minhas configurações me faziam fazer login automaticamente no mensageiro e eu não o havia removido dos meus contatos. A essa altura, nós dois tínhamos quase 21 anos e eu tinha crescido muito, então eu assumi que Tyler provavelmente também tinha e estava inicialmente confortável em respondê-lo. Ele sempre foi um pouco desajeitado, mas eu também era e a conversa era bastante agradável, o habitual como você tem passado, e os assuntos de sempre. Comigo fazendo a maior parte da conversa, já que, em comparação, eu tive mais oportunidades concedidas a mim onde eu morava agora em comparação com a minha e a cidade natal de Tyler, onde ele ainda morava. Eventualmente desligamos, já que eu tinha trabalho na manhã seguinte, e embora eu não tivesse nos considerado amigos novamente, fiquei feliz por ter sido uma conversa civilizada. Mas então ele começou a ficar esquisito. Eventualmente, eu o adicionei de volta ao Facebook, ele me enviava mensagens aleatórias sobre minhas fotos e como gostou do quanto eu tinha crescido e que mulher eu me tornei. No começo eu descartei isso como uma bajulação desajeitada, mas então ele começou a falar sobre as coisas que ele queria fazer comigo, coisas sexuais, e eu firmemente o lembrei de que eu tinha um namorado sério e como seus comentários eram inapropriados. Ele pedia desculpas, apenas para fazer tudo de novo no dia seguinte. Eu me cansei disso e o bloqueei novamente, e disse a ele no Yahoo que se ele não parasse eu estaria entrando em contato com a polícia. Foi um blefe destinado a assustá-lo, e funcionou por algumas horas antes que ele decidisse enviar uma mensagem detalhando as coisas violentas e sexuais que ele queria fazer comigo. Neste ponto, eu estava para lá de irritada e enojada, então eu disse a ele que se ele me contatasse novamente, eu enviaria as capturas de tela de tudo que ele havia dito para sua mãe muito cristã,
que graciosamente o deixava viver sem aluguel com ela. Eu o bloqueei na minha conta do Yahoo depois disso e nunca mais ouvi falar dele, assumindo que ele agora estava fora da minha vida. Como eu estava errada. Avance alguns anos. Tenho 25 anos, sou casada e feliz, e meu marido e eu acabamos de voltar para os Estados Unidos depois de viver no Japão por alguns anos devido à sua carreira militar. Pouco depois de nos instalarmos em nosso novo lugar, fiz uma viagem à minha cidade natal para passar um tempo com minha família e conversar com alguns amigos. Durante o café, um amigo em comum de longa data meu e de Tyler, Amber, me divulgou que Tyler estava me perseguindo na internet. Ok, eu pensei, mas isso não é realmente nada sério? Eu não tinha nada a esconder de ninguém, eu estava feliz, mas ela começou a entrar em detalhes. Eu tinha me mudado 3 vezes para 2 estados diferentes e depois para o Japão desde a última vez que falei com Tyler, e agora estava vivendo em um terceiro novo estado, e Amber disse que cada vez que eu me mudava Tyler de repente falava sobre querer frequentar a universidade em qualquer cidade para a qual eu tivesse me mudado. Quando me mudei para o Japão, ele alegou estar economizando para passar férias lá, especificamente a área em que estávamos, em vez de um lugar como Tóquio, Okinawa ou outras grandes cidades turísticas. Foi estranho, com certeza, e Amber me disse que sabia que Tyler estava perseguindo meu Facebook sob um nome falso. Ele admitiu abertamente isso para ela, mas ele nunca lhe diria o nome que ele usava. Ela estava realmente preocupada com o comportamento dele e admitiu que só estava em contato com ele por causa disso. Na verdade, aparentemente ele se tornou infame em nosso círculo de amigos em comum por ser um perseguidor e assediar sexualmente várias mulheres. Eu me senti desconfortável com essa informação. Se a linha do tempo das coisas que ela falou fossem verdadeiras, ele estava acompanhando meus movimentos por quase 6 anos, mas o que eu poderia fazer? Nenhum de nós sabia que nome ele estava usando, e se tudo que ele estava fazendo era seguir quando e para onde eu me mudei, eu não achava que havia qualquer perigo nisso além de apenas me assustar, já que era muito improvável que ele pudesse se dar ao luxo de viajar para onde quer que eu estivesse na época de qualquer maneira. Fui para casa e acabei esquecendo o que Amber tinha me dito, já que realmente não havia nada que eu pudesse fazer sobre. Eu não estava recebendo nenhum e-mail ou texto de assédio, então bola pra frente. Meses se passaram e eu fui trabalhar como de costume. Eu era uma anfitriã em um restaurante local de luxo. Uma noite uma colega de trabalho chamada Gina, disse: "Ei, você teve um amigo parando aqui ontem." Amigo? Eu já havia me mudado para cá há quase um ano, mas os únicos amigos que eu tinha eram meus colegas de trabalho. Quando perguntei a ela quem, supondo que fosse apenas um regular com quem eu era amigável, senti meu coração parar quando ela respondeu: "Tyler." Perguntei se ela tinha certeza, e ela descreveu vagamente sua aparência, assegurando-me que ela havia dito a ele que eu estava de folga naquele dia e que ela não sabia quando eu trabalhava em seguida. Escondendo meu pânico, afirmei não conhecer ninguém chamado Tyler e que talvez ele estivesse procurando por um funcionário anterior. Meu primeiro nome é muito comum. Havia uma mensagem de Amber quando abri meu telefone. Ela chegou em casa do trabalho e viu um post no Facebook, o qual ela capturou a tela e enviou para mim, sobre um amigo dela e Tyler visitando a cidade ao lado de onde eu morava, que é uma enorme atração turística, e Tyler tinha ido com ele. O restaurante para o qual eu trabalhava atualmente tinha apenas 7 locais espalhados em várias áreas ao redor do centro turístico, cada um com o nome da empresa e um complemento, dependendo da localização específica da cidade para torná-los fáceis de encontrar. Os colegas de trabalho de quem eu era amigo me marcavam como check-in com eles no Facebook quando bebíamos juntos depois do trabalho, e parecia que Tyler os tinha usado para descobrir em qual deles eu trabalhava. Aterrorizada, falei com meu gerente e contei a ele tudo o que Amber havia me dito e que Tyler aparentemente havia aparecido me procurando, e abençoadamente ele me deixou ter o dia seguinte de folga. Eu ainda tinha que terminar meu turno, não tínhamos ninguém disponível que pudesse me cobrir para ir para casa, mas ele me deu tarefas que me mantiveram longe de trabalhar na porta da frente,
E como era uma noite lenta, Gina me deixou ir para casa primeiro depois que eu a contei sobre a situação. Eu imediatamente liguei para o meu marido quando eu bati o ponto e ele me buscou em vez de me deixar andar para casa como eu normalmente fazia. Felizmente, meu marido havia decidido recentemente mudar de ramo militar e teria que ir para o treinamento por alguns meses, e decidimos que seria melhor para nós dois se eu me mudasse para sua cidade natal para estar perto de nossa família. Eu dei ao meu trabalho meu aviso prévio de 2 semanas no dia seguinte, muito mais cedo do que o planejado, mas meu gerente já sabia que eu estaria me mudando de qualquer maneira e entendeu que eu provavelmente queria sair agora e não mais tarde. Já se passaram 7 meses desde então. Estou morando feliz perto da minha sogra, literalmente no lado oposto do país da minha cidade natal e da nossa última localização. E tenho um pequeno grupo de amigos em nosso complexo de apartamentos, mas fiz uma revisão completa das minhas configurações do Facebook. Ninguém pode me marcar em qualquer local ou imagem sem a minha aprovação manual e minha localização atual não está listada para qualquer pessoa que não esteja na minha lista de amigos. Amber ainda tem Tyler em seu Facebook, mas ela diz que eles raramente se falam mais depois que ele foi recentemente atendido com uma ordem de restrição por um amigo em comum deles. Parece que eu não era a única pessoa que ele estava perseguindo, e não estou surpresa, dadas as histórias dele que estavam flutuando em torno de nosso antigo círculo de amigos. Eu ainda fico um pouco ansiosa, especialmente quando me lembro de quão perto Tyler chegou de me encontrar, mas eu ainda não entendo por que ele me acompanhou por tanto tempo e eu acho que nunca quero saber. Eu trabalho no setor público, onde basicamente temos livros, eles são todos gratuitos, desde que você tenha um cartão e há muitos clientes que podem ser assustadores. Alguns são perturbados ou têm problemas mentais, o que é compreensível sobre por que eles são assustadores, mas ainda assim não ajuda. Há um cara que eu costumava ver às vezes quando estou trabalhando que apenas olha. Ele olha para as pessoas, qualquer um realmente. Esta noite ele decidiu olhar para mim, durante todo o meu expediente. Eu só notei algumas vezes. Esta noite eu vi que ele saiu para o ponto de ônibus depois que fechamos. Saí para o supermercado, na esperança de evitá-lo. Quando cheguei à parada, ele estava lá. Ele saiu cedo o suficiente para entrar em 2 ônibus diferentes antes do qual nós dois pegávamos. Na parada, sentei-me para apenas relaxar e ele andou pela parada, olhando para mim, sem piscar o tempo todo. Eu sou um cara muito grande, então é preciso muito para me assustar. Ele conseguiu isso em 2 minutos. Ele continuou me olhando até que eu me mudei. Imaginei que, se eu ficasse de pé, estaria em um ângulo melhor para me defender. Ele então tomou o meu lugar. Veja que esta bancada tem 2 vagas. Em vez de tomar o lugar vazio à direita, ele tomou meu lugar exato e continuou a olhar para mim, seguindo-me com os olhos enquanto eu continuava me movendo, esperando que esse maldito ônibus aparecesse. A certa altura, comecei a voltar ao meu trabalho. Eu prefiro encarar as pessoas assustadoras por lá do que ele. Agora, na realidade, eu não estava realmente em perigo imediato, pois eu poderia facilmente enfrentá-lo, mas eu não queria saber o que ele poderia fazer. O sinal de LED do ônibus apareceu na colina, o que me deu uma sensação de alívio. O que não durou muito. Esse cara já tinha olhado para mim antes, mas nunca tinha entrado no ônibus. Esta noite ele tinha dinheiro suficiente. Foi quando eu soube que ele estava me seguindo. Comecei a me dirigir para a parte de trás do ônibus, ele seguiu. Eu rapidamente mudei de direção e sentei-me perto da frente, ele abriu o caminho para a frente e rapidamente se sentou diretamente em frente a mim. Eu sei disso porque quando eu estava quase dormindo, um instinto intenso de que eu estava em perigo assumiu o controle e meus olhos se abriram. Lá estava ele. Sempre sem piscar, sempre olhando, sempre assustador.
Agora, essa parte é o que mais me assustou. Por uma semana e um pouco o serviço de ônibus fechou algumas paradas importantes sem pensar em como isso afetaria os usuários. De qualquer forma, minha parada mais perto de casa está fechada, então por alguns turnos eu tive que descer na parada antes. As reclamações do público rapidamente fizeram com que a parada mais próxima se tornasse disponível novamente. Ele não deve ter sabido disso. Mas, de alguma forma, ele sabia que eu descia na parada mais distante. Esta parada também é um ponto suspeito da cidade, com a luz da rua sendo coberta por árvores, tornando essa pequena faixa de calçada basicamente escura por um tempo. Esse homem vai descer na parada anterior, olha para trás e me vê ainda sentado. Eu observo horrorizado quando ele vai tomar seu lugar novamente. Naquele momento aproveitei minha chance e saí correndo para fora daquele ônibus. Ele me olhou com raiva pelas portas de saída quando o ônibus se afastou. Ele tentou me seguir, mas já era tarde demais. A estrada em que estou é uma estrada reta para que você tenha uma linha de visão clara para a próxima parada. Meu horror se intensificou quando ele não desceu na próxima parada. Eu não o vi desde então e espero que nunca mais nos encontremos novamente. Como contexto, eu costumava trabalhar nesta cafeteria que vende café e lanches. Eu moro em uma cidade relativamente pequena, entre 10 e 15 mil pessoas e eu nunca tinha visto nada assim acontecer antes, então eu estou muito abalado. Era domingo à noite e eu estava fechando sozinho pela primeira vez, sendo um novo contratado, e estava ficando meio tarde e praticamente ninguém estava vindo, então eu estava apenas fazendo algumas atividades de fechamento, como varrer e limpar, etc. Isso é importante porque armazenamos o esfregão e a vassoura em uma sala separada que só pode ser acessada saindo e destrancando a sala com uma chave. Então, eu tinha a porta de entrada dos funcionários destrancada, já que eu estava entrando e saindo. Está começando a escurecer e eu devo sair em cerca de 1 hora, quando este velho Ford aparece. O motorista era um homem mais velho, talvez 40 anos ou mais. Eu não fiquei muito desconfiado de nada, porque muitas pessoas trabalham em plataformas de petróleo na minha cidade e, se estiverem no turno da noite, elas vão parar para uma dose de cafeína antes de fazer a viagem de 3 horas até as plataformas. Abro a janela, pergunto o que ele gostaria de pedir. É aqui que fica estranho. Ele não pediu café ou comida, nada, ele me perguntou: "Você está trabalhando sozinho?" Eu certamente estava trabalhando sozinho e até mesmo meus 2 gerentes não estavam mais na loja de penhores vizinha, que eles também são donos, e eu apenas sinto meu sangue esfriar. Felizmente, sou inteligente o suficiente para mentir e responder com não. Meu colega de trabalho estará de volta em 1 segundo e meu gerente virá aqui em cerca de 5 minutos. Ele precisa fazer um inventário. Neste ponto, o homem olha para a loja, diretamente para a porta rachada atrás de mim e me dá esse sorriso realmente assustador antes de ir para frente com o carro e sinalizar para virar em uma estrada que vai bem ao lado da porta aberta. Assim que ele não podia mais me ver, eu pulei, fechei a porta e tranquei a maçaneta e a trava. Eu estava preocupado em deixar o prédio naquela noite porque eu não queria atravessar o estacionamento para o meu carro. Eu pensei que ele ainda poderia estar pela área, esperando que eu saísse do trabalho. Felizmente, depois de esperar por cerca de meia hora, ouço o barulho de um carro próximo ligar e voltar à estrada. Estou muito feliz por nunca ter dito a ele que estava trabalhando sozinho. Esse foi o encontro mais assustador que já tive no trabalho. Isso aconteceu em 2010. Eu estava trabalhando em um hotel em uma área suburbana em um lugar agradável. Quando eu comecei lá, eu era um funcionário da recepção e um auditor noturno. Para aqueles de vocês que não trabalham em hotéis, eu fechava as estadias nos computadores no turno da noite.
Eu tinha acabado de ser promovido a um emprego diurno, e tinha uma semana na recepção antes de mudar para o meu novo turno de segunda a sexta-feira, e era como qualquer outra noite. Por volta das 3 horas da manhã, recebi um telefonema. O cara parecia da minha idade, 20 e poucos anos, e tentou iniciar uma conversa comigo. Eu tenho que dar meu nome ao atender o telefone, então ele pega meu nome, é claro, e começa a me fazer perguntas pessoais: você tem um namorado? Você gostaria de sair para uma bebida, etc., que eram inofensivas, mas mesmo assim eu digo a ele que estou desligando já que eu tinha um trabalho a fazer. Ele não me deu um nome, em vez disso, ele disse: por que você não me chama de João? Desligo e termino meu turno. Na noite seguinte, por volta das 3h30, recebo outro telefonema de João. Ele começou me convidando para tomar uma bebida novamente, ao que eu recusei e desliguei o telefone. Ele ligou de volta cerca de 5 vezes naquela noite, cada vez ficando mais lascivo em seus comentários e apenas tentando me manter falando. Ele terminou sua última ligação com a frase: eu vejo que você gosta de cantar karaokê, eu amo fazer isso. Vamos sair juntos. Droga, eu penso, ele me encontrou no Twitter. Eu tinha acabado de sair algumas noites antes com meus amigos e postei sobre isso. Perguntei-lhe como ele conseguiu meu nome completo e ele não me disse. Desliguei de novo, e não ia mais atendê-lo aquela noite. Eu apaguei minhas páginas do Twitter e do Foursquare, e quando meu chefe chegou às 7 da manhã, eu disse a ele o que estava acontecendo. Dissemos ao meu gerente geral e ao segurança. Eu só trabalhava 2 noites por semana, felizmente, mas quando voltei na semana seguinte, João também voltou. Os telefonemas começaram por volta das 3 horas da manhã e duraram cerca de 1 hora, mas desta vez foi um pouco diferente. João me estava com raiva por eu ter excluído minhas contas para que ele não pudesse ficar de olho em mim e se certificar de que eu não estava traindo. Eu disse a ele para ir pastar e que eu não ia mais atender o telefone. O segurança estará atendendo todas as minhas chamadas daqui para frente. O telefone ficou quieto por cerca de 10 segundos e então ele gritou: você vai estar comigo, quer você goste ou não. Estou indo até você, e desligou o telefone. Eu, é claro, surtei e chamei a polícia. Felizmente eu tinha um segurança lá, então eu não estava completamente sozinha, mas deve ter sido uma noite lenta, porque os policiais levaram poucos minutos para chegar lá. Liguei para o meu supervisor noturno que saiu às 23 horas e ele conseguiu me acalmar. Um policial foi bom o suficiente para ficar até que meu turno terminasse, e com isso eu disse ao meu chefe que, embora eu tivesse uma semana restante de pernoites, eu não poderia fazer isso. Felizmente eles entenderam e eu mudei para as horas diurnas, bem como enviei um e-mail para todos dizendo que qualquer um que telefonasse perguntando por mim era para ser enviado diretamente para o gerente geral. Felizmente, tudo parou depois disso. Menos alguns telefonemas que o segurança recebeu por cerca de uma semana. Ele disse ao cara que eu tinha me demitido por causa dele, e as chamadas pararam. Mas ainda assim, até hoje isso me assusta. Achamos que ele pode ter sido um ex-hóspede do hotel, mas eu nunca descobri quem era. Eu consegui um novo emprego no meu trabalho. Havia um cara que costumava me observar sempre que ele estava por perto. Nós não trabalhávamos juntos, mas trabalhávamos no mesmo departamento. Todas as coisas estranhas começaram alguns meses depois que eu comecei um novo emprego e me mudei a uma curta distância de lá. Uma noite de outubro, eu estava caminhando para casa quando um homem alto vestindo um capuz saiu de repente de alguns arbustos enquanto eu estava passando. Eu achei isso bizarro, então antes de entrar no meu apartamento, olhei para trás e o vi de pé ao lado de algumas árvores me observando. Quando ele percebeu que eu o vi, ele pulou atrás das árvores para se esconder.
Eu contei ao meu namorado e ele pensou que era um traficante de drogas ou algo assim. Enfim, comecei a caminhar por um caminho diferente, quando um mês depois, vi o mesmo homem. Desta vez, ele estava agachado ao lado do trailer de algum estacionamento. Ele se levantou e começou a se afastar de mim e continuou me observando. Depois de uma semana, ele apareceu novamente, mas desta vez eu estava meio caminho da minha casa e ele saiu do esconderijo atrás do trailer e começou a caminhar em minha direção. Abri a porta do meu apartamento e corri para dentro. Desta vez ele sabia em qual apartamento eu morava, como as vezes anteriores eu andava pela porta da frente para que ele não soubesse em qual apartamento eu estava. Ele parecia que estava tentando descobrir onde eu morava, pois poderia ter me atacado várias vezes. E não para por aí. Fui demitido e consegui um novo emprego. Depois de 3 semanas trabalhando lá, eu estava entrando no ônibus quando esse cara que parecia semelhante ao cara no estacionamento estava me observando subir. Corri rapidamente para a parte de trás do ônibus. Quando chegamos à minha parada, ele puxou a corda e desceu. Eu desci também, mas então decidi esperar que esse cara continuasse andando, mas infelizmente ele diminuiu o ritmo aparentemente esperando que eu passasse por ele. Acabei andando atrás dele até chegarmos a algumas luzes e ele não se mexeu. Decidi andar rápido e me esconder caso ele estivesse procurando a localização do meu novo emprego. Durante o tempo em que trabalhei lá, vi meu ex-colega de trabalho no trem quando eu estava voltando da minha entrevista. Ele me viu indo na mesma direção que ele começou a correr. Ele correu bem devagar, como se estivesse mancando ou algo assim. Foi meio estranho, mas de qualquer forma, eu também o vi saindo do shopping quando eu estava lá com minha mãe, mas isso realmente não importa, pois é um lugar popular. Enfim, fui demitido desse emprego devido à pandemia e tive um mês em que não saí muito. Depois de um mês, consegui um novo emprego a uma curta distância. Uma semana trabalhando lá, eu estava saindo do trabalho quando havia um cara apenas me observando novamente e ele parecia semelhante ao cara anterior me observando quando eu estava caminhando para casa. Eu fugi e cheguei a algumas luzes e quando olhei para trás não o vi mais. Por um mês e pouco, eu não vi ninguém. Uma noite, estava relativamente quente, eu estava fechando perto da meia-noite e estava caminhando para casa quando vi um carro branco estacionado atrás de alguma loja, aparentemente fora da vista de qualquer câmera de segurança. Eu estava desconfiada dele, pois os faróis estavam acesos e parecia que alguém estava sentado lá. Estou passando por ele e continuo olhando por cima do ombro, até que decidi que provavelmente era seguro. De qualquer forma, nenhum segundo passa e eu tenho essa sensação de que eu deveria olhar para trás de mim. Eu olho e vejo meu ex-colega de trabalho caminhando em minha direção. Comecei a correr o mais rápido que pude e a adrenalina me ajudou a fugir. Eu não olhei para trás até que eu ganhei alguma distância entre nós e eu não o vi. Felizmente, havia alguns homens esperando o ônibus no final da estrada. Então, eu não estava muito preocupada que ele viesse correndo para mim. Uma noite no início de maio, depois do trabalho, eu estava caminhando para uma mercearia para pegar alguns mantimentos que eu realmente precisava, pois ainda eram apenas 9 da noite. Enquanto eu estou andando lá, um cara vestindo um capuz vem de trás de mim. Ele começa a caminhar em direção ao terminal de ônibus. Eu acho que ele ouviu minha conversa com meu namorado enquanto eu estava dizendo que eu estava indo ao supermercado para pegar algumas coisas e caminhar para casa. Eu chego ao supermercado e pego minhas coisas. Quando estou prestes a começar a caminhar para casa, vejo um cara de aparência velha vestido como um adolescente do lado de fora do supermercado. Ele estava usando as mesmas roupas que o cara que eu vi anteriormente e ele estava me observando e tentando se aproximar de mim. Eu começo a dizer ao meu namorado para me chamar um Uber em vez disso e vou até alguns sacos de fertilizante para me esconder desse cara. Ele para, e começa a me procurar. Eu olho para ele deixando saber que eu sei o que ele está fazendo. Ele me olhou com esses olhos sem alma e, felizmente, meu Uber apareceu e eu entrei.
Alguns dias mais tarde, vejo o homem que me seguiu no mercado conversando com meu ex-colega de trabalho. Meu sangue gelou, felizmente eles não me viram. Depois disso, eu estava extremamente paranoico e sempre à procura de pessoas estranhas e pedi ao meu namorado para me encontrar depois do trabalho, se estivesse escuro. Alguns dias depois de nenhum evento bizarro, meu namorado vem e me encontra quando vejo algum carro com os faróis acesos estacionado em frente a uma loja que tivemos que passar. Começamos a caminhar por ele quando ele lentamente começa a se afastar, aparentemente nos observando indo embora. Chegamos a algumas luzes, e eu vejo o mesmo carro agora em outra praça dirigindo devagar e nos observando. Surtada, conto ao meu namorado e ele fica assustado. Assumi que era meu ex-colega de trabalho, já que o carro desta vez parecia o carro de sua mãe. Eu vi sua mãe vir buscá-lo no trabalho uma vez e ela estava dirigindo um carro que se parecia com este. Na noite seguinte, também vimos um homem com uma van preta com a porta do passageiro bem aberta pairando em torno dela. Quando passamos por ele, ele começou a nos seguir, então começamos a correr um pouco até chegarmos mais longe. 10 minutos depois, eu vi um cara usando um capuz escondido atrás de algum prédio com as costas contra a parede. Eu não sei se os dois últimos incidentes estão relacionados, ou se a paranoia estava tomando conta de mim, mas com certeza aterrorizou a mim e ao meu namorado. Lembre-se, eu costumava caminhar para casa sozinha por um mês sem incidentes, então estou assumindo que quem estava me observando estava planejando algo aterrorizante. Depois disso, mudei minhas horas de trabalho, embora meus gerentes reclamassem, apesar de toda a porcaria insana que eu estava vendo à noite. Eu conseguia que meus gerentes me dessem caronas para casa sempre que eu tivesse que fechar ou eu pegava Ubers, mas eu nunca mais andava à meia-noite ou depois das 22 horas, mesmo com meu namorado. De qualquer forma, acabei vendo o carro do meu ex-colega de trabalho várias vezes em maio, quando meus gerentes me levaram para casa. Eventualmente, parei de ver seu carro quando ele percebeu que eu nunca mais sairia à meia-noite. De qualquer forma, comecei a receber turnos matinais no trabalho e finalmente não sou mais responsável por fechar na saída. No entanto, não sei se terminei de ser perseguida ou não. No mês passado, o sol estava começando a se pôr por volta das 9 horas, eu estava caminhando sozinha para o supermercado quando vi meu ex-colega de trabalho passar por mim. Ignorei-o como eu o vi nesta área e provavelmente não está relacionado. De qualquer forma, 30 minutos depois, quando estou voltando com meu namorado, vejo o cara que estava me observando no mesmo estacionamento. Ele está de volta à espreita, ele vê meu namorado e eu e começa a ir embora, mas mantendo um olho em nós até entrarmos em nosso apartamento. Infelizmente, devido a ter aulas presenciais na minha universidade, vou voltar a trabalhar até às 22 horas. Estou preocupada que tudo recomece. Estou genuinamente com medo, pois isso vem acontecendo há quase um ano. O que devo fazer? Essa história aconteceu no ano de 2005, eu e meu irmão morávamos com nossa mãe e eu era calouro e meu irmão um veterano de ensino médio. Nossa vida era bem normal e nossa mãe até que ganhava um bom dinheiro por ser promotora. Mas um dia, um caso que ela pegou, colocou toda a nossa família em perigo. No caso, minha mãe acusou um homem que tinha violentado uma mulher e esse homem tinha pego 10 anos na cadeia. Mal sabíamos que o filho desse homem frequentava a mesma escola que eu e meu irmão e que a família dele estava possessa com a minha mãe, mas quem estava com mais raiva era o filho desse homem, Kevin, que jurou fazer a vida da minha mãe um inferno. Eu e meu irmão não sabíamos de nada e as ameaças não eram novidade para nós uma vez que isso acontecia com frequência para promotores. Até que um dia, normal como todos os outros, para uma garota introvertida que sempre ia no banheiro quando ninguém estava por perto, mal sabia o erro que estava cometendo. Na nossa escola, as paredes eram feitas de vidro, então todos na sala sabiam quem estava andando nos corredores. Eu sei, eu também odeio as paredes de vidro.
mas Kevin deve ter me visto andando para o banheiro. Enquanto mexia no meu celular em um dos lavatórios quando ouvi a porta do banheiro abrir. Não pensei nada sobre isso. Deveria ser outra garota indo ao banheiro para arrumar os cabelos ou que precisava fazer xixi. Mas dessa vez eu senti algo estranho. Senti muito medo. Foi bem instintivo e eu sentei na privada puxando os meus pés para cima. Assim que levantei meus pés eu ouvi uma risada e alguém me chamando pelo sobrenome com um tom malicioso e eu instantaneamente sabia que era um garoto. Esse menino começou a abrir lavatório por lavatório com socos, chegando cada vez mais perto do meu. Minha mente, aterrorizada com o que ele poderia fazer comigo se me encontrasse, tomou uma péssima decisão e eu pulei para fora do lavatório e corri por trás dele o mais rápido que eu podia. Mas infelizmente, não deu certo e ele pegou e me jogou no chão ladrilhado do banheiro. O rosto que me encarava ainda me assombra até hoje. Kevin estava em cima de mim sorrindo maliciosamente. Eu consegui me levantar e dei um passo para trás, conseguindo tirar um pouco das lágrimas da minha cara. Ele deu um passo para a frente e tirou uma pequena faca do bolso. A próxima parte da história aconteceu como se fosse um borrão para mim. Ele me disse alguma coisa sobre não gritar e tentou me jogar para a parede. Infelizmente, para ele, eu consegui chutar e gritar e socar, o que, acredito que não tenha causado muito dano a ele visto que eu era bem magra para quem tem 14 anos de idade e ele tinha 17 anos e era um jogador de futebol gigante. Acredito que eu só escapei porque algumas meninas entraram no banheiro dando risada no meio de todo aquele caos e começaram a gritar. Kevin ficou surpreso e eu consegui morder e escapar. Eu saí do banheiro chorando e gritando por ajuda. Corri até a sala de inglês que meu irmão, não percebendo o sangue que escorria do meu estômago e do meu ombro. Aparentemente durante a nossa luta, ele me esfaqueou. Os professores e os alunos agora estavam olhando pelo vidro e iam para o corredor para ver o porquê um grupo de alunas gritava. Eu comecei a ficar confusa no meio dos outros alunos, e talvez pela perda de sangue comecei a me sentir tonta. Acredito que os gritos não me ajudaram muito, bem como a tentativa dos professores de acalmar as outras crianças. Por sorte, no meio do caminho encontrei meu irmão, que me agarrou pelos ombros e daí tudo ficou turvo. Só sei do que houve porque meu irmão e meus amigos me contaram. De acordo com eles, eu desmaiei no meio do corredor assim que encontrei meu irmão. Assim que me viu sangrando, ele gritou para que alguém ligasse para a emergência enquanto tentava parar o sangramento. Meu irmão tem uma grande presença de espírito, porque assim que chamaram a ambulância ele começou a perguntar para as meninas que estavam gritando quem havia feito aquilo comigo. Kevin, por sua vez, continuava no banheiro. Meu irmão, então, saiu correndo atrás de Kevin e o encontrou no mesmo lugar com a faca ainda na mão. Possesso, ele partiu para cima, mas foi segurado por outros alunos. Eu fui levada ao hospital e Kevin foi preso. A facada atingiu alguns órgãos e eu quase morri. Tinha apenas 40% de chance de sobreviver, então me colocaram em um coma induzido por causa da dor e para que eu não arrancasse nenhum equipamento de monitoração. Eu fiquei em coma por um mês. Foi uma recuperação difícil, e por causa do trauma de quase ter sido esfaqueada até a morte dentro de uma escola, o acontecimento foi encoberto. Quando acordei, todos estavam proibidos de falar sobre o ocorrido, mas sabem como é, a fofoca rolou solta entre os alunos. Achei por bem terminar o resto do ano letivo em casa me recuperando para então voltar à rotina. Mas as coisas nunca mais foram as mesmas. Por causa dessa experiência meu irmão se tornou superprotetor, minha mãe pediu demissão e ninguém nunca mais viu Kevin. Porém, agora como adulta, eu ainda tenho pesadelos com Kevin. Apesar de Kevin ter tentado me matar e me colocado num coma, eu espero que ele tenha melhorado e que tenha recebido a ajuda que ele claramente precisava. Mas Kevin, se estiver ouvindo isso eu te pergunto, você tem medo de facas? Porque eu ainda tenho medo de banheiros.
Eu frequentei a escola com esse cara chamado Bob. Nós não éramos próximos, mas tínhamos alguns amigos em comum. Bob era um cara meio estranho, não sei se ele tinha algum problema para interagir com os outros ou sei lá. Enfim, no segundo ano do ensino médio ele começou a namorar uma amiga minha e estava tentando melhorar suas notas, e isso foi uma das últimas coisas que ouvi sobre ele. Anos se passaram e, 2 anos após a formatura, recebi uma ligação de Bob, do nada, me convidando para ir acampar com um amigo que eu não conheço. Segundo ele, era um lugar meio afastado e queríamos caminhar uns 5 quilômetros até lá. Ele tentou muito me convencer de que seria muito legal e divertido. Mas enquanto ouvia sentia que alguma coisa estava errada, principalmente porque não éramos muito próximos e não o havia visto por pelo menos 2 anos. Achei o convite estranho e o recusei. Naquele ano, em novembro, Bob estava nas notícias por ter matado seu colega de trabalho e roubado o dinheiro do carro forte em que dirigiam. Ele tentou fugir, mas foi pego no meio da estrada. A notícia havia sido chocante e bem acompanhada pelos jornais. No dia de seu julgamento, o promotor descobriu um diário no qual afirmava que ele e um amigo buscavam se tornar assassinos profissionais. E que haviam planejado uma viagem de acampamento para um lugar remoto para que pudessem treinar com alguém. Fiquei gelado. Descobri, no dia do julgamento, que era a viagem na qual ele havia me convidado e que a possível primeira vítima seria eu. Quando eu estava no último ano do ensino médio, isso foi em 2007. Do nada eu fui contatada um dia por este cara aleatório no MySpace. Eu o reconheci vagamente, mas não o conhecia realmente. Ele me disse que me conhecia da escola e que eu tinha orientado em matemática algumas vezes. Este deveria ter sido o primeiro sinal vermelho de que algo estava errado. Eu odeio matemática e eu nunca ensinei ninguém sobre essa matéria. Eu disse que ele estava enganado, mas eu tentei ser agradável com ele e nós conversamos amigavelmente. Seu nome era Brian. Logo o cara começou a conversar comigo na escola, começou bem inocentemente. Ele estava me dando mais atenção do que eu queria dele, mas eu fiquei lisonjeado e não dei muita bola na época. Ele era 2 anos mais novo do que eu e eu imaginei que ele tinha desenvolvido uma queda por mim, principalmente porque nós dois éramos meio estranhos em comparação com as outras crianças no colégio. Era uma escola muito pequena, minha turma de formandos era de cerca de 40 pessoas e ele e eu éramos 2 de um número muito pequeno de crianças alternativas lá. Ele era gótico, enquanto eu era um pouco mais para o punk, nós dois amávamos a mesma banda. Imaginei que ele gostava de mim porque lá não tinham muitas outras meninas com gostos semelhantes ao dele. Em pouco tempo, ele começou a esperar por mim no meu armário todos os dias entre cada aula. Ele começou a me seguir antes da escola e durante o almoço. Começou a vir as minhas performances do grupo de teatro da escola. Eu tentei ser educada, mas comecei a evitá-lo e iria para a mercearia local para almoçar, mesmo que fosse mais caro, porque os alunos mais novos não tinham permissão para deixar o campus. A situação continuou a escalar até o ponto em que ele estava assediando-me em todas as chances que eu não conseguia evitá-lo. Se ele estava esperando por mim no meu armário, ele diria algumas coisas explícitas para mim. Ele deixava sua namorada esperando desajeitadamente enquanto ele vinha me dizer aquelas bobagens. Felizmente minhas amigas estavam perto e vieram assim que o notaram conversando comigo, o que o fez correr para longe. Tão rapidamente quanto começou, as aproximações dele pararam. Um dia ele para de aparecer na escola. Eu estava aliviada, mas curiosa. Depois de cerca de 1 mês de ele ter ido embora, meu amigo mencionou ele na frente do meu pai. Meu pai também era o diretor da minha escola. Ele me questionou sobre o que aconteceu e eu acabei contando a ele toda a história. Meu pai parecia realmente perturbado. Eu perguntei a ele o que estava errado e ele me disse porque Brian esteve ausente da escola recentemente.
Aparentemente Brian tinha amarrado alguns fogos de artifício a um gato e detonou-os. O gato explodiu. Brian foi pego e foi enviado para o reformatório juvenil. Foi depois de libertado enviado a um hospital psiquiátrico por seus pais. Depois que ele saiu nunca mais ouvi falar dele, mas acredito que ele estava seguindo os passos de se tornar um psicopata. Quem sabe o que ele estava planejando fazer comigo? Preciso ser honesta, tive muitos encontros assustadores, conheci muitas pessoas aparentemente normais que fizeram coisas muito ruins. Às vezes, acredito ser amaldiçoada a fazer amizades com pessoas estranhas e toda essa situação que eu vou contar agora, começou quando eu estava no 2º ano do ensino médio. Um dia, na escola, apareceu um aluno novo na minha turma. Eu era a típica gótica e ele era apenas um sonho de bad boy, daquele tipo que você lê nos livros, vários piercings e uma jaqueta de couro. Sem mais, me apresentei a ele algum tempo depois começamos a namorar. Ele será o ex nessa história. Agora, trago um pouco de contexto para a história. Eu cresci em uma casa com pais alcoólatras. Em outras palavras, eu cuidava de mim mesmo e às vezes ia para a casa de uma amiga porque um deles estava no hospital. Apesar do grande caos em que eu vivia, ainda ia para a escola diariamente e tinha notas até que decentes, em que pese a minha situação. Após mais uma internação de um dos meus pais e cansada de chegar em uma casa vazia, perguntei ao meu ex se poderia morar com ele por um tempo, vez que ele vivia perto da escola. Ele e seus pais me receberam de braços abertos, e nosso relacionamento já passava dos 5 meses, ou seja, já se tornava algo mais que simples paixonite. Mas assim que a paixonite foi passando, eu comecei a notar vários problemas sérios com meu ex. Os pais dele eram usuários de drogas pesadas e por vezes, eu tentava conversar com ele que olhava para o nada, como se eu não estivesse lá. Ele nunca foi abusivo ou malvado comigo, mas eu definitivamente comecei a pensar que tinha algo muito errado nele que começou a despertar. Desde que começamos a morar juntos esse lado começou a se tornar bem evidente e era algo realmente assustador. Meu ex começou a me contar que ele se sentia possuído por algum demônio ou algo do gênero e que não conseguia controlar o próprio corpo. Durante esse período, nós dois começamos a usar drogas, faltar nas aulas e ele começou a ver ainda mais demônios. Em toda a honestidade, eu ainda não tinha percebido o tamanho da furada em que havia me metido quando fui morar com ele. Uma noite eu acabei adormecendo após ter fumado e visto um filme. Nós morávamos em uma casa grande, no porão que dava diretamente para o quintal, abaixo da onde os pais e irmãos dele. Por volta da meia-noite, eu ouvi o som mais sinistro que eu poderia ouvir em toda a minha vida. Eu fui acordada pelo meu ex que estava do meu lado na cama, convulsionando, com o corpo em posições estranhas e ele gritava assassino sanguinário. No começo, achei que ele estava tendo uma convulsão, porque já tive amigos que sofreram do mesmo mal e não interferi, apenas procurei o celular para ligar para a emergência. No que eu fui me levantar, ele me olhou nos olhos e parecia que todo o sangue do meu corpo tinha sido drenado. Eu nunca havia visto um olhar com tanto ódio. Após isso, tudo pareceu como lapsos temporais. Meu ex se levantou da cama como se fosse uma marionete com as cordas sendo puxadas, um sorriso torto e olhos que nunca deixavam os meus. Seus ombros estavam curvados e seu corpo se contorcia de forma estranha enquanto ele caminhava até mim. Eu ainda não consigo descrever o medo e terror que eu senti enquanto estava encurralada naquele quarto, com a porta no lado oposto. Eu sentia meu ouvido inchado e zumbido enquanto meu ex se aproximava cada vez mais de mim, novamente, nunca deixando de me encarar. Eu o empurrei, gritando e implorando para ele parar, mas ele parecia uma estátua de pedra, não se movia. Ele, então, começou a dizer coisas sem nexo. E por mais bizarro que parecesse eu sabia que ele estava tendo algum episódio mental. Nesse momento, eu realmente temi pela minha vida e, não sei o que houve,
mas meus sensos pareciam mais aguçados. Então, percebi que havia uma pequena abertura na janela. Eu a abri com um soco e saí por lá, enquanto meu ex permaneceu em silêncio olhando para mim. Eu tenho quase certeza que fiquei aproximadamente 1 hora do lado de fora da casa, tendo uma crise de pânico, antes de tomar coragem e tocar a campainha. Um dos pais do meu ex atendeu e me olhou confuso, me dando um cobertor e me sentando no sofá do primeiro andar sem me questionar o que havia acontecido. Pela manhã meu ex apareceu como se nada tivesse acontecido. E não importa o quanto eu tenha perguntado sobre isso, ele apenas respondia que havia sido um pesadelo que eu havia tido. Após isso, conversei com uma amiga e fui para a casa dela. Terminei com ele 1 semana depois do ocorrido e assim que tive coragem de olhar para a cara dele. Por vezes, me pergunto que força maior com um péssimo senso de humor me tirou daquela casa sã, enquanto assistia ao abuso de substâncias e doenças mentais se desenvolvendo. Precisei ir na psicóloga da escola que lhe contei que estava preocupada com ele ante a situação, mas apenas o fez ter raiva de mim depois do que aconteceu. Eu realmente comecei a ter pena dele, meio que o perdoei depois dele tentar entrar em contato comigo. Os anos passaram e eu ouvi cada vez menos dele, e a última coisa que eu ouvi foi que ele estava vivendo nas ruas como um viciado.